Saudações, mais uma aula aqui no nosso canal Química Orgânica Avante. Vamos ver agora nessa aula a reação de clivagem oxidativa de alcenos. Na aula que consta aqui nessa playlist, quando eu falei de reações de dihidroxilação sim, eu apresentei essa reação e fiz a ressalva que esta reação aqui de um alceno com permanganato de potássio em meio básico, ela só ocorre em baixa temperatura quando o objetivo da síntese é a reação de dihidroxilação sim. E por que teve que ser feita essa ressalva? Porque quando essa reação é feita em alta temperatura, sob aquecimento, o alceno, ao ser tratado com permanganato de potássio em meio básico em alta temperatura, ele vai sofrer uma clivagem oxidativa dessa ligação dupla, fornecendo dois produtos com a ligação dupla carbono-oxigênio. No caso aqui, né, quando o carbono é tetrasubstituído, ou seja, os carbonos da ligação dupla estão ligados a átomos de carbono também, o produto da reação vão ser cetonas. Quando pelo menos um dos carbonos da ligação dupla está ligado a um átomo de hidrogênio, esse átomo de hidrogênio ele vai ser esse carbono ligado a um átomo de hidrogênio vai sofrer a clivagem oxidativa e ele vai dar origem a um carboxilato, que depois, posteriormente, a neutralização do meio vai se transformar num ácido carboxílico. Então, o carbono de ligação dupla ligado a pelo menos um átomo de hidrogênio, nesse meio contendo permanganato de potássio em meio básico a alta temperatura, vai dar origem a um carboxilato. Quando o átomo de carbono da ligação dupla, pelo menos um átomo de carbono da ligação dupla está ligado a dois átomos de hidrogênio, esse carbono então vai sair na forma de dióxido de carbono, de CO2. Então, para exemplificar, temos aqui esse exemplo aqui desse alceno, né? Esse alceno aqui, esse carbono da ligação dupla, onde o ponteiro está aqui, ele está ligado a dois átomos de carbono. Então, ele vai sair na forma de cetona, no caso aqui é propanona. Esse carbono está ligado a dois átomos de hidrogênio, então ele vai sair na forma de CO2. Esse outro alceno aqui, fazendo a análise, esse átomo de carbono está ligado a dois outros átomos de carbono, então ele vai sair na forma de cetona, no caso aqui a propanona. Esse átomo de carbono está ligado a hidrogênio e carbono, né? No caso aqui uma etila, então ele vai sair na forma de propanoato. Uma opção a essa reação com permanganato de potássio meio básico, porque o permanganato de potássio ele apresenta o inconveniente de ser muito pouco solúvel em solventes orgânicos. Já os alcenos são muito pouco solúveis em água. Então, às vezes, essa reação na prática não funciona muito bem. Como alternativa a isso, nós temos a reação de clivagem oxidativa com ozônio ou ozonólise, em que ela é feita em duas etapas. A primeira etapa é a reação com o ozônio em si, que vai formar um intermediário conhecido como ozonídeo, que eu vou mostrar mais à frente, e a segunda etapa é a etapa de redução do ozonídeo, em que você emprega um agente capaz de reduzir esse ozonídeo. Esse sistema pode ser uma mistura de zinco metálico em água ou, como alternativa ao zinco em água, né, é o composto conhecido como dimetilsulfeto, que tem essa estrutura aqui, né? É um tioéter metílico. E o produto da reação de ozonólise é a clivagem oxidativa dessa dupla, dando mais uma vez origem a dois compostos com uma ligação dupla carbono-oxigênio. O mecanismo da reação de ozonólise começa com a reação de adição do ozônio à dupla, em que o par de elétrons π da ligação dupla doa o seu par de elétrons para a formação de uma ligação covalente com esse oxigênio. O par de elétrons π da ligação dupla oxigênio-oxigênio neutraliza a carga positiva desse oxigênio central, e esse oxigênio que está negativo doa um par de elétrons para formar uma ligação covalente com esse átomo de carbono,
formando esse composto, né, esse anel trioxano aqui, com 3 oxigênios. Esse sistema é muito instável, então ele se decompõe espontaneamente em dois outros compostos, um composto já carbonílico e esse composto aqui contendo essa ligação oxigênio-oxigênio. Esse produto também é muito instável, então ele reage por meio de adição com esse outro produto formado aqui, em que o par de elétrons do oxigênio forma uma ligação covalente com esse carbono e o par de elétrons π da ligação dupla carbono-oxigênio forma uma ligação com esse átomo de carbono e esse par de elétrons π dessa ligação dupla carbono-oxigênio neutraliza esse átomo, a carga positiva desse átomo de oxigênio, formando um intermediário que é isômero do intermediário trioxano, conhecido como ozonideo. Esse é o intermediário chave da reação de ozonólise. Esse intermediário, ele também é instável, né, e muito reativo, porém ele é muito mais estável do que esse daqui. Então, quando todo o seu alceno for convertido em ozonídeo, que isso se utiliza uma técnica chamada cromatografia em camada fina para determinar que todo o seu alceno foi consumido, ele, como esse intermediário tem meia-vida muito curta, né, tem um tempo de vida curto, então, quando todo o seu alceno é consumido, entende-se que todo ele foi convertido em ozonídeo. Aí vem a etapa de redução. Esse H entre colchetes, esse H entre colchetes quer dizer processo de redução, né? Então, que pode ser o sistema zinco em água ou o dimetilsulfeto. Ele vai promover a redução desse ozonídeo, formando aqui seus dois compostos com ligação dupla carbono-oxigênio. Bom, em relação à distribuição dos produtos, é um pouco diferente àquela observada com permanganato de potássio em meio básico em aquecimento. Por quê? Observem aqui, voltando aqui a alguns slides. Na reação com permanganato de potássio em meio básico em aquecimento, quando um carbono da dupla está ligado a um hidrogênio, sai na forma de carboxilato. E quando o carbono da dupla está ligado a dois átomos de carbono, sai na forma de cetona. Na ozonólise, o carbono ligado a hidrogênio não sai na forma de carboxilato, sai na forma de aldeído. E aí, no caso, não tem diferença, o carbono que está ligado a dois átomos de carbono, o átomo de carbono da ligação dupla ligado a dois átomos de carbono, para ficar mais claro, sai na forma de cetona. Então, com um átomo de carbono da ligação dupla ligado a dois átomos de carbono, não tem diferença do sistema com permanganato, vai sair na forma de cetona. Mas, quando o átomo de carbono da ligação dupla está ligado a pelo menos um hidrogênio, aí tem diferença. Com permanganato de potássio em meio básico e aquecimento, sai na forma de carboxilato, que vai dar origem ao ácido carboxílico. Na ozonólise, ele sai na forma de aldeído. A mesma coisa quando o alceno, né, tem um átomo de carbono da ligação dupla ligado a dois átomos de hidrogênio. Na reação com o permanganato de potássio, esse átomo de carbono de ligação dupla ligado a dois átomos de hidrogênio sai na forma de CO2. Na ozonólise, o átomo de carbono de ligação dupla ligado a dois átomos de hidrogênio sai na forma de formaldeído. Então, essa é a grande diferença. A ozonólise, quando faz a reação de clivagem oxidativa de duplas, ela só dá origem a aldeídos e cetonas. Aldeídos ou cetonas, dependendo do substituinte. A reação dependendo do substituinte do carbono que compõe a ligação dupla. Ozonólise só dá origem a aldeídos e cetonas. Já o sistema permanganato de potássio em meio básico, ele pode dar origem a cetonas, ácidos carboxílicos, ou, no caso de um alceno terminal, o átomo de carbono da ligação dupla ligado a dois átomos de hidrogênio vai sair na forma de CO2. Essa é a diferença na distribuição dos produtos. Quem quiser complementar o conteúdo dessa aula, pode ir aqui no canal, na playlist de aldeídos e cetonas, e olhar a aula Síntese de cetonas e aldeídos 2. Síntese de cetonas e aldeídos 2.
Porque nessa aula eu falo também de ozonólise, só que eu dou mais detalhes, né, tendo o foco de apresentar essa reação como um método sintético de cetonas e aldeídos a partir de alcenos. E também nessa aula eu dou uma descrição detalhada do equipamento, né, da aparelhagem experimental e de todo o esquema experimental do processo de ozonólise para você fazer essa reação, tá? Então, quem quiser complementar essa aula, o conteúdo dessa aula, pode ir então nessa aula, síntese de aldeídos e cetonas 2, na playlist de cetonas e aldeídos. Era isso, obrigado, bom estudo.